abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. D'Alessandro vai falar daqui a pouco no estádio Beira-Rio, vai conceder uma entrevista coletiva antes do Clássico Grenal. Eu separei aqui 5 perguntas que precisam ser feitas ao D'Alessandro. E a gente, em cima delas, vai debater o contexto do Internacional. Tem outras informações sobre projeção de time, projeção de público. Fica aí que esse conteúdo tá bem legal. E tem também já as odds da KTO, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade, é jogo para maiores de 18 anos de idade. A KTO tá pagando bem pouco para a vitória do Internacional. Ou seja, diante do contexto todo, gente, aqui tem até uma informação, porque é matemática aqui, né? Tem matemática no meio. A matemática aponta vitória do Internacional por um placar bem justinho, tá? Olha aqui, ó, a KTO tá pagando 1,73 para a vitória do Internacional, 3,40 para um empate e 5,10 para uma vitória do Grêmio. A matemática do sueco está ao nosso lado. Eu vou fazer um palpite no final deste conteúdo, tá? Palpite bem simples. O meu palpite é aquele com 3 apostas, da chance extra, eu vou deixar para mais perto do Grenal. A chance extra você pode fazer já, tá? A chance extra é o seguinte, você faz uma aposta, né? Criar aposta de 3 resultados combinados, aí você escolhe ali vitória do Inter, total de gols, ambas equipes marcam, né? Quem é o jogador que vai fazer o gol? 3 combinadas, você recebe a grana de volta até R$50 se a tua aposta não bater. É a chance extra da KTO. Não conhece ainda? Então vem para KTO, kto.bet.br. Eu lembro, é jogo para maiores de 18 anos de idade. Jogue com responsabilidade. kto.bet.br. Vai lá e faz o teu cadastro agorinha. Gente, o D'Alessandro, enfim, vai falar, tá? Enfim, vai falar. E aqui já começo, tá? Porque eu acho que ele tem que ser perguntado. O D'Alessandro está sendo muito cobrado. Por que não vai conceder entrevistas? Por que ele não pede a palavra? Por que ele não fala com o torcedor do Inter? Já que os outros dirigentes são fracos de opinião, não tem assim uma grande representatividade. O torcedor não para mais para ouvir Bisol, Mazuco. O torcedor quer ouvir alguém de peso. O D'Alessandro, que tem história no clube, que fez já por esse clube dentro de campo e fora dele no ano passado. A chegada dele ajuda demais o Inter a crescer. Por que o D'Alessandro não estava falando? Essa é a primeira pergunta. Por que, D'Alessandro, você resolveu falar só agora? Por que o D'Alessandro não falou lá antes do jogo contra o Flamengo? Por que ele não falou depois da eliminação para o Flamengo? Ou lá atrás ainda, depois da eliminação para o Fluminense? Depois de perder para o Cruzeiro? Depois de perder para o Palmeiras da forma como foi? O torcedor ficou carente de uma fala representativa, com representatividade. A fala do D'Alessandro. Então a primeira pergunta é, pra gente pontuar aqui, Dali, por que você não falou com a torcida antes? Essa é a primeira pergunta. Existe uma escala? Quem tem que falar? Existe uma proteção, uma blindagem A, B ou C dentro do departamento de futebol? Como é que funciona essa escala? Acho que seria interessante o torcedor saber, porque eu, como torcedor, gostaria de ouvir mais o D'Alessandro falar, tá? Segunda pergunta. Em cima de algo que o D'Alessandro falou quando chegou no Inter. Tem uma fala muito interessante do D'Alessandro, é que o D'Alessandro quer jogadores no Inter que se identifiquem com o clube. Jogadores que não simplesmente vêm aqui, façam um contrato de 2, 3 anos, e aí jogam primeiro, depois vai afrouxando a corda, e esses jogadores acabam não se identificando com o clube. O D'Alessandro quer jogadores que fiquem aqui para conquistar títulos. Por que isso não está acontecendo? Logo na virada desse ano, Thiago Maia recebeu uma proposta e fez de tudo para ir embora. E mesmo assim continua aqui, titular do Inter. Fernando meteu o pé. Depois a gente vai falar mais sobre o Fernando lá na frente. Valência pediu para ir embora. Por quê? Esses jogadores não estão se identificando com o clube. E se existe alguma estratégia de mudança, vai mudar isso, esse perfil vai mudar
a partir de agora? Ou esse é um projeto do Dali que está em curso? Essa seria uma segunda pergunta, tá? A terceira, inevitável, será sobre Roger Machado. Será? Eu não sei. Eu não estarei na coletiva para perguntar, mas eu perguntaria. O Roger é uma convicção da direção ou ele está pendurado para o Clássico Granal? Ou ele ficou pendurado porque o próximo jogo é o Grenal. E depois do Grenal a direção vai decidir se o Inter perder ou se empatar, o Roger sai e aí inicia-se uma busca por um novo treinador. É importante a gente saber isso agora, porque para ficar atento à narrativa pós-jogo. Para ficar atento à narrativa pós-jogo em caso de insucesso, tá? É claro que a gente está aqui torcendo para que o Inter vença. Mas a situação de Roger, o torcedor precisa entender, porque a grande maioria entende que o Roger já deveria ter saído. Então o Roger é uma convicção até o final do ano, é até o final de 2026, independente do resultado? A confiança é no trabalho realmente? Essa pergunta precisa ser feita. Quarta pergunta. Por que o aproveitamento das contratações feitas em 2024, ou melhor, nessa gestão que tem André Mazzucco como diretor executivo, foi tão baixa? O Inter contratou 13 jogadores, Kaique Rocha, Ramon, Romero, meu Deus do céu, cada coisinha que veio para o Inter e que não conseguiu ajudar. Por que esses jogadores foram contratados? E por que o aproveitamento dos demais foi tão baixo? Quem é que a gente tem como resultado aí? Carboneiro, que está jogando bem. Juninho, que não tem culpa, né? Assim, não é um grande zagueiro, talvez não seja para ser titular do Inter, mas não vou dizer que ele não deu certo. Juninho ali como zagueiro, Aguirre, que está quebrando o galho, bem quebrando o galho mesmo na lateral. Mas por que o aproveitamento é tão baixo? É porque não tem recurso, e aí tu tem que atacar o que tem disponível? Ou existe uma avaliação equivocada do departamento de futebol? O capa está desatualizado? O que é? Porque contra o fato a gente não briga. As contratações foram ruins. Então, é dinheiro? Não tem como fazer grande contratação, não tem como competir com o Palmeiras? Bom, a gente isso já sabe. Mas cadê a criatividade do departamento de futebol? E qual o papel dele nessas contratações? Acho que é interessante o torcedor saber disso. E para fechar, eu acho que inevitável a pergunta sobre o Fernando, tá? Tem algo que a gente não sabe sobre o Fernando? Porque o que a gente tem aqui? Uma narrativa que foi construída lá atrás, não sei por quem, mas que chegou até a reportagem, que foi: Fernando pediu para rescindir porque tem uma lesão e tá tudo certo, ele não quer ficar aqui roubando dinheiro do clube. Nossa, que legal, Fernando! Parabéns pela atitude. Aí eu encontro o Fernando no aeroporto, o Fernando me diz: não, Vaguinha, eu queria ter ficado no Inter. O Inter é que não quis e não aceitou eu ter ficado lá em Goiânia. Aí todo mundo pode pensar o seguinte: bom, aí é loucura, né? O Fernando quer ficar 3 meses lá, o Inter pensou, rescindiu de forma correta. Tchau, Fernando. Não, aqui não dá, não saber nem se tu vai jogar. Regulamento interno do departamento de futebol, tá tudo bem? Eu posso achar errado, mas é uma regra interna. Aí o Fernando vai para uma entrevista dizendo: olha, a direção se precipitou, acho que faltou ali, né, uma negociação e tal, dando a entender que faltou uma proposta para ele, ó, quem sabe vai, fica 30 dias, volta e tal. O Fernando critica de alguma forma com uma palavra que adjetiva a situação, né, que é a direção se precipitou. Então o que aconteceu? Tem alguma coisa que a gente não sabe? Porque estão sendo ditas muitas coisas sobre a situação envolvendo o Fernando e é importante a gente saber porque o departamento de futebol do Inter não pode continuar errando. Dependendo do que aconteça no Grenal, a nossa vida é muito maior do que uma vitória no Clássico Grenal. Nós precisamos de muito mais do que uma vitória no Grenal. Eu tenho certeza que a presença do D'Alessandro vai mobilizar, porque a palavra dele é muito forte. Eu confio muito no D'Alessandro. Acho que ele tem capacidade para ajudar dentro de um departamento. Mas a gente precisa entender. O torcedor precisa saber como funcionam os processos internos. Vamos aguardar a repercussão completa da entrevista do D'Alessandro aqui no canal do VAR. Como eu disse no final deste conteúdo,
daria um palpite, né? Na KTO, kto.bet.br, tá? Palpite seco, certeiro. Vitória do Inter. 1,73. Vamos botar aqui R$20. Nessa apostinha aqui, seco. Vitória do Inter no Clássico Grenal. Mas fica ligado. Aqui nas minhas redes sociais, eu tenho várias dicas sobre resultados desse Clássico Grenal nos próximos dias. kto.bet.br. Até a próxima. Tchau, tchau.